eu vim falar com vocês sobre crenças limitantes que atrapalham a sua prosperidade, os seus objetivos e o seu sucesso. O que é crença, afinal de contas? Elas são opiniões formadas ou alguma convicção, mas não necessariamente isso é verdade, tá? Então, essa opinião ou essa convicção, ela pode ou não ser verdade. E quando ela é limitante, possivelmente ela não tem a ver com a verdade, porque está te prendendo ou está te limitando contra atingir um sonho maior seu, uma evolução sua, tá certo? Essas crenças limitantes, elas ficam armazenadas no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, e normalmente essas informações, elas entram no nosso subconsciente na nossa infância, do 0 até os 7 anos de idade, e vão se consolidando até os 12 anos de idade. Nessa época, a gente não tem muita noção de nada, né? É inconsciente, né? Fica mais inconsciente e vai aprendendo essas informações escutando coisas, por exemplo, noticiários, novelas que você escuta enquanto você está brincando e seus familiares estão assistindo. Outra maneira é quando as pessoas estão conversando, as pessoas da sua família, seus pais, seus parentes, e começam a repetir toda vez a mesma situação. Aquilo fica no seu subconsciente gravado e você começa a achar que aquilo é verdade, tá? Outra coisa nas escolas, com os professores, com os amigos. Então, é um período onde essas informações começam a entrar e fica difícil, normalmente, de você discernir o que é bom ou não para você, tá? E, claro, as mídias são as maiores responsáveis também, né? Então, que vídeos que você assiste hoje no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? São vídeos legais, positivos, ou são vídeos de terror, de medo, de violência, né? Qual é o tipo de informação que você está preenchendo o seu subconsciente, né? E existem vários estudos na física que falam que nós, seres humanos, somos formados por elétrons que são energias, tá? E esta energia, ela pode ser polarizada para a parte positiva, aonde você tem a prosperidade, abundância, riqueza, alegria, saúde, felicidade, dinheiro toda hora, né? Ou para porção negativa, onde você tem dor, sofrimento, miséria, tem escassez, falta de comida, falta de alimento, falta de moradia, falta de dinheiro, tá? Então essas são as duas polaridades, tá? A parte ruim, escassa, e a parte boa, positiva, tá? E o que acontece? Nessa linha da física, nós temos que a prosperidade, ela é considerada como um fluxo. E sendo ela um fluxo que é alinhado à parte positiva, de abundância, de alegria, de felicidade, você, como ser humano e como alma, né? Você precisa estar alinhado com esse fluxo, se for esse o seu objetivo de vida. Se não for, desconsidera até esse vídeo, assiste outra coisa, tá? Mas sendo assim, o ideal é que você eleve essas suas frequências para que você esteja no fluxo da prosperidade. E sendo ela um fluxo, todos nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós podemos ser prósperos. É só a gente se alinhar com o fluxo da prosperidade e da abundância, tá? Com que? Alinhando pensamentos, sentimentos e ações coerentes com a prosperidade, com a abundância, com riqueza. Então, precisa o pensamento seu que está lá no subconsciente, todas aquelas informações que você tem que te limitam a ser próspero, tá? Tem que ser limpada e substituída por informações novas que estejam alinhadas com o fluxo da prosperidade, eliminando assim a escassez e evoluindo para a sua prosperidade. Eu estou com uma cola aqui, gente, para não esquecer todas as coisas que eu preciso falar para vocês, tá bom? Então, como que eu posso prosperar com crenças limitantes?
Gente, me desculpa, mas ninguém consegue prosperar com crença limitante. Porque o que eu vejo, eu acredito. E o que eu acredito, eu replico. Então, qual é o tipo de informação que foi colocada na sua mente e que ainda está sendo colocada atualmente e que está gerindo a sua vida? Porque a história do subconsciente, do inconsciente, ele corresponde a 95% do seu crânio, né, do seu cérebro, né, digamos assim. E 95% é o que determina o ponto onde você está e para onde você vai chegar. Então, precisa entender isso, limpar todas as coisas que não estão legais, que não estão alinhados à sua prosperidade ou seu sucesso, ou a conquista daquele emprego maravilhoso, ou o que quer que seja, para que você possa evoluir e caminhar nesse sentido, tá? Então, mudança de pensamentos, sentimentos e ações coerentes com o que você está buscando. Você mudando isso, você consegue prosperar. Só que daí tem um detalhe. Às vezes as pessoas tentam fazer isso, não tem resultado imediato, e aí desistem e falam, isso não funciona. Então, gente, primeira coisa, para que você possa ter prosperidade, precisa ter, primeiro item, paciência. Porque, como eu falei, são coisas que já estão ali tem algum período de tempo. Eu faz muito tempo que eu não tenho 7 anos, tá? Não sei vocês exatamente. Se tiverem menos tempo, mais fácil, melhor e mais rápido. Eu só consegui obter essas informações, esses novos conhecimentos, há uns 3, 5 anos atrás, mais ou menos, né? Acho que 5 anos, para ser mais exata. Então, se eu tivesse aprendido isso tudo antes, a minha vida já estaria bem alinhada, encaminhada, em comparação a agora, que já está excelente e bem encaminhada também, tá bom? Então, sendo assim, precisa ter paciência, porque isso foi plantado desde algum tempo e está ali no seu subconsciente. Então, precisa fazer essa limpeza, persistir. Tem pessoas que conseguem acelerar esse processo com muita rapidez, outras nem tanto. Vai depender de várias coisas, tá? Algumas pessoas relatam estudos dizendo que pessoas que tiveram muita dor, ou seja, nível de dor muito alto, passaram necessidade, passaram fome, passaram frio, tiveram condições assim que deixaram elas com muita dor, muito sofrimento. Quando elas conseguem polarizar para o sentido oposto, que é a parte positiva e tal, os sentimentos dela elevam, tudo mais, elas conseguem realizar todo aquele processo da vida dela de desenvolvimento, de prosperidade com mais rapidez, tá? E existem várias outras técnicas que também ajudam a potencializar isso, tá? Mas, por enquanto, o que eu preciso dizer é que precisa ter paciência e persistência. Continuar fazendo todo dia até que as coisas realizem, até que as coisas se concretizem, tá? Então, esse é o seu comprometimento com o seu futuro, com seus sonhos realizados, com a sua vida dos sonhos, tá? Com o que quer que seja ele um carro, seja uma casa, um apartamento, uma viagem para o exterior, um excelente emprego numa fábrica multinacional, o que quer que seja que você deseje, né? Entrar no mercado de trabalho e ser um sucesso naquilo que você estudou e tal. Então, o que quer que seja, persista, faça o seu planejamento e suas ações coerentes para que você possa obter esse resultado com mais facilidade e mais rapidez, tá? Outro fator interessante que precisa fazer é o controle da ansiedade, porque a ansiedade, tem estudos relatando que o Brasil é um dos países mundiais com maior índice de pessoas ansiosas. Ou seja, nós brasileiros estamos com índice de ansiedade alto. Quando você tem índice de ansiedade alto, você está vibrando na falta, na escassez. Então, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Toda vez que eu preciso, eu preciso, eu preciso, é sinal de falta. O universo acaba entendendo que você não tem aquilo e ele vai te entregar
mais do que você não tem, não mais do que você quer, porque você está vibrando falta, e ele vai te entregar a mesma polaridade de energia, que é falta, certo? Então, ansiedade controlada, compensada e paciência e consistência, persistência. E, claro, existem várias técnicas e eu vou começar a relatar um pouco com vocês as técnicas que eu uso e que já me limparam bastante crenças limitantes. Isso me deu 90% de melhoria do modo como eu lido com a vida atualmente e dos resultados que eu obtenho por essas mudanças, né, de comportamento. Então, assim, quando aparecem os desafios, né, que são as coisas que te trazem, desafio mesmo, sabe? Algo que te gera dor, que te gera preocupação, que sai um pouco da sua rota, o modo como você olha para aquilo é que vai determinar como vai ser os seus próximos passos, se vão ter mais sucesso, mais tranquilidade, mais facilidade ou não. E desafio, gente, não é porque a gente fez limpezas de crenças limitantes que não vão haver desafio. Sempre existirá desafio porque nós estamos vivos e a vida ela é formada de dualidades, da parte boa e da parte ruim, ao mesmo tempo se movimentando, tá? Qual é o nosso papel? Direcionar a nossa vida para que a gente possa ter mais coisas prósperas, abundantes e positivas e muito menos coisas negativas e escassas, tá? E quem vai determinar isso é cada um de nós. Os desafios estão aí. O modo como você lida, observa e sente esses desafios depende só de você. É a questão do livre-arbítrio, né? Que você que vai escolher para que lado você quer seguir. Vai continuar, supera, aprende com aquilo e passa para o próximo nível, ou vai reclamar, se fazer de vítima e continuar ou na mesma ou baixar o nível, né? Então precisa entender e equilibrar isso para que você possa evoluir, tá? Ok? Então, tem um vídeo que eu falo também sobre a história de você culpar os outros, né? Que é uma coisa que anda acontecendo muito no nosso país, que o cara fala que a culpa é do governo, que a culpa é da crise, que a culpa é da economia, que a culpa é do meu chefe, que a culpa é da empresa que eu trabalho ou que eu trabalhei, que a culpa é do meu marido, da minha esposa, do namorado, dos meus pais, do X, Y, Z. Então, se culpa tudo e todos e não se resolve absolutamente nada. Quando a gente culpa alguém, a gente se torna vítima. E como vítima, você não consegue mudar nada. E de verdade, o vitimismo, ele é o oposto da prosperidade, da evolução contínua que o universo, que Deus querem de você, que você está aqui para evoluir continuamente. E você sendo vítima, você paralisa o seu processo ou recua o teu processo, ou seja, você cai. Então, vitimismo, ele não combina com prosperidade. Tem um outro vídeo que eu falo um pouco mais sobre isso. Acessem lá na Star Mind, no canal, e busquem lá o vídeo do vitimismo para complementar um pouco esse assunto, tá? E, sendo assim, as crenças limitantes, elas são contrárias à sua prosperidade. E, normalmente, elas não são verdades. Porque se tem uma pessoa no mundo que conseguiu atingir um objetivo parecido com o seu ou igual ao seu, você também pode, você também é capaz, tá? Então, se tem alguém que conseguiu, você também pode, independente das condições que você se encontra nesse exato momento, ok? E eu relatei aqui, anotei 136 crenças limitantes contra a prosperidade. É bastante crença aí, né, gente? Então, assim, a gente vai conversar sobre alguns, eu vou trazer os que têm mais impacto na vida das pessoas e tal, e vamos trabalhar algumas técnicas, entender um pouquinho esse processo aí, para poder limpando e aos poucos essas crenças e você poder evoluir, construir a vida dos seus sonhos. Uma crença que hoje em dia é muito falada no nosso país é que quem não tem dívidas não constrói nada.
Gente, isso é uma bela de uma crença. Não é verdade. Isto não é verdade. O fato de você ter dívida significa um pouco de desorganização e um pouco de falta de conhecimento, tá? Então, assim, se você tiver uma organização, planejamento das ações para você chegar no seu objetivo, você não se endivida. E esse é um ideal, tá? É o papel ideal para todo mundo, independente das condições que você está nesse momento. Porque você pode, por exemplo, seu sonho é fazer faculdade de alguma coisa e você ainda não está fazendo a faculdade. Então, o que eu posso fazer agora para eu conseguir entrar na faculdade? Uma delas é você estudar, se aperfeiçoar. Se precisa de dinheiro também, alguma coisa nesse sentido, que tal estudar algo técnico primeiro, trabalhar em algum lugar, até porque o setor técnico está com muita deficiência no nosso país, está com falta de pessoas, né? E então, assim, algo que possa te gerar uma renda, trabalhando em algum lugar, trabalhando para alguma outra pessoa, algo que as pessoas precisem desta ajuda para te gerar renda, para você guardar dinheiro para conseguir fazer essa faculdade no futuro. Existem muitas pessoas que estavam em condições de escassez e hoje são milionárias, trilionárias, são cheias de dinheiro, certo? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, não precisa ser alguém do seu convívio, mas algum artista, algum apresentador de TV, alguém. Busque essas referências para você se inspirar nelas, nestas pessoas que já superaram esses desafios e como elas superaram. Isso vai te dar um pouco mais de conhecimento e informação para que você possa fazer o mesmo, tá? Se uma pessoa foi capaz, você também é capaz. Tem estudo já relatando que 74% da nossa população brasileira está endividada, tá certo, gente? E aí justifica-se o índice de ansiedade. Talvez o estudo ele não uniu esses setores, tá? Mas por quê? Porque a dívida, ela tira a sua liberdade, ela te traz preocupação, ela rouba a sua saúde, ela rouba a sua paz interior, ela rouba os seus bons relacionamentos, porque você fica preocupado com aquilo, você fica estressado, desconta nos outros, principalmente na sua família, nas pessoas que convivem com você, e isso aumenta o índice de ansiedade, tá? Então, assim, dívida, ela não é sinônimo de prosperidade. Ok? Evite dívidas, se planeje, se organize e atinja os seus objetivos e as suas metas. O segundo item aqui das crenças limitantes é que os ricos são pessoas más, os ricos são desonestos ou os ricos passaram a perna em alguém para se tornarem ricos. Quem não tem esta crença aí? Você tem? Eu tinha e não sabia que eu tinha, tá? Da onde veio essa crença? Sabe, eu fui descobrir, vieram das novelas que eu assistia sempre, todo dia, de segunda a sábado, não é isso? Não assisto mais, tem 3 anos que eu não assisto mais novela, nem noticiário, nem nada disso. Eu só assisto informações que me façam desenvolver, que me façam melhor, que me façam com polaridade positiva, tá? Sendo assim, essas informações são muito bem fixadas nas mídias, tá? E você acaba achando que isso é uma verdade, e não é. Eu vou provar para vocês, porque existem estudos, até são estrangeiros, tem estudos, tem nacional também, que quanto maior é o nível socioeconômico da família, das pessoas, mais íntegra ela é, mais honesta ela é, mais ajudar o mundo ela proporciona. Então, pessoas que são de classe A mais, elas são muito mais íntegras do que as pessoas de classe B. As de B são mais íntegras do que as pessoas de classe C. E assim sucessivamente. Ou seja, quando você aumenta o nível socioeconômico,
aumenta a integridade das pessoas, a honestidade, tá? Elas pagam impostos, elas ajudam a família dela, ajudam a saúde da família delas. Elas, além disso, ajudam outras famílias porque elas geram emprego para outras famílias. Quem é empreendedor, ele às vezes gera bastante emprego que ajuda outras famílias. Então, é isso, tá, gente? Pagam os impostos todos, tá? Que esses impostos vão gerar melhoria de qualidade de vida para toda a população, ok? E nesse estudo ele relata que quanto menor é o nível socioeconômico, maior é o grau de desonestidade, de passar a perna nos outros e etc, tá? Existe rico desonesto? Existe, mas a porcentagem é muito pequena, tá? Em comparação aos pobres e honestos, existem também, mas também a porcentagem é pequena, tá? Então, isso não sou eu que estou falando, são estudos que já existem. Isso prova que ser rico não tem nada a ver com ser desonesto, são coisas completamente diferentes e não são associadas, ok? Então, uma dica que eu acho que vale a pena para todas as pessoas, que para mim faz todo sentido do mundo, a melhor maneira da gente ajudar o mundo a ser um lugar melhor para todos viverem é sendo próspero, sendo abundante. Você eleva a frequência de energia, as coisas ficam melhores, mais positivas, você consegue saúde para você, você consegue conforto, consegue saúde, conforto, educação para você e para toda a sua família, você consegue experiências, melhores estudos, melhores alimentação, melhor relacionamento com as pessoas, porque você não fica ansioso nem estressado. Então, só tende a melhorar e consegue ajudar muito mais pessoas. Você consegue até ajudar instituições que protegem o meio ambiente, né? Então, uma série de coisas dá para se fazer, sendo próspero para ajudar o mundo, ok? O nosso terceiro e último item deste vídeo de crença limitante seria: com esta crise não dá. Essa é uma crença, assim, absurda, que nos dias de hoje está na moda, né? Principalmente aqui no nosso país. Aliás, no mundo, né? Porque eu tenho percebido algumas condições parecidas em outros lugares. Sendo assim, aonde a gente tem crise é um sinal de alerta que precisa ter mudanças, que do jeito que tá, não dá, você precisa se transformar. Essa é a mensagem que o universo, que Deus manda quando ele joga crise na vida de alguém, crise no país, crise aonde quer que seja, tá? Então, a crise é sinal de necessidade de mudança e de transformação. Ocorreu uma crise, você perdeu o emprego, alguma coisa em você precisa ser mudado. Talvez o jeito de pensar, o jeito de sentir, as ações que você estava tomando. É para tirar qualquer pessoa da zona de conforto, tá? Então, a zona de conforto, ela não leva você a absolutamente lugar nenhum de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento é subida. E às vezes a subida, ela é assim, tá? Ela não é retilínea. Todo mundo acha que é retilínea, mas ela não é, ela é oscilatória, tá? E essas oscilações podem ser muito grandes ou menores. Vai depender do tipo de pensamento, das escolhas suas, do tipo de sentimento e das suas ações coerentes com os seus objetivos, certo? Sendo assim, quando você tem crise em relacionamentos, tem crise financeira, tem crise na saúde, precisa observar e mudar. Quando você muda, normalmente essa crise tende a ir embora. Quando não muda e ainda continua do mesmo jeito, é sinal que não foi realizada a mudança necessária e essa crise acaba persistindo. Bom, por hoje é só.
Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essas informações e que tenham gostado e tal. Comentem aqui o que vocês acharam, se curtiram, qual foi a que te atingiu dessas 3 crenças limitantes, tá, que eu citei. E eu tenho um convite para vocês. No link abaixo, nós temos um e-book gratuito que fala sobre as 5 formas de prosperar. Está incrível esse e-book. Acesse o link aqui embaixo, se cadastra e você vai receber gratuitamente o e-book, além de outras dicas e outras informações sobre a sua prosperidade, seu desenvolvimento pessoal, seu sucesso e sua realização dos sonhos. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, até mais.